Tá entrando os... Estamos aí, o pessoal entrando aí. Boa tarde, pessoal. Aguardar um minutinho o pessoal entrar aí, pra gente começar aí o nosso periscope aí, sobre nota fiscal aí. Deixa eu posicionar aqui mesmo. Nós vamos ficar apreciando meu ar-condicionado lá. Kleber. Tava viajando, correndo. Vamos lá, será que vai entrar mais alguém? A gente anunciou meio rápido aí, para tirar as dúvidas do pessoal. Criou um grupo no WhatsApp aí, falando sobre o negócio de fiscal e tal. O pessoal tava com bastante dúvida aí. E vou fazer um breve resuminho sobre a legislação parte de provedores. Só fazer um comentário, que esse é um entendimento meu, né? Fiz alguns estudos de legislação, algumas coisas, e é um entendimento meu, não é um entendimento formal sobre isso, né? Se você for fazer alguma atitude formal dentro da sua empresa, sempre é bom você consultar um especialista ou ver certinho alguma lei, alguma norma sobre isso. Tá todo mundo me escutando? Posiciona aí, se estiver ok. Ó, ok, estão me escutando sim, legal. Alonso, Kleber, ok. Entrou mais uma aí. Legal, talvez vocês tenham algum conhecimento, mas vamos lá. Nós temos um convênio, ele é de 2003. Eu tô até meio enferrujado sobre isso. Eu tô até com o meu... É o 11503, né? Quem tiver... Que é o do Confaz lá. Vou colocar aqui pra gente abrir ele, pra gente ir lendo lá. Quem quiser depois olhar ele aí, só coloca lá 115/03 do Confaz lá. Ele é um convênio que relata sobre a questão da legislação da nota fiscal. Sobre a parte de provedores de telecomunicações, na área de energia também. Ele fala bastante coisa sobre isso aí. Então, a base para o seu contador, você, como se diz o outro, porque acho que todo mundo teve o mesmo problema. O contador sempre tem dúvida, né? E ele sempre faz errado. Já tive alguns casos meus que ele começou errado, eu fui lá corrigir, e ele, então, até quem já tá isso com a nota fiscal já sendo utilizada, é sempre bom. Eu vou mostrar um documento aqui que é super interessante depois. É sempre bom você perguntar para o seu contador se está sendo feito dessa forma. E temos que tomar cuidado na hora do contador apurar essa informação lá. Talvez você faz certo, mas ele lá apura isso errado. Então essa legislação vai. Então o que é a nota fiscal modelo 21? Eles chamam de nota fiscal eletrônica, algum pessoal fala e tal. Olha, não tem nada a ver com aquela nota fiscal que você compra um produto na loja. Lá na loja americana vem aquela nota fiscal grande lá, toda eletrônica, normalmente você recebe ela em PDF, pelo seu e-mail. Então essa nota fiscal que a gente chama modelo 21 e 22, ela não é eletrônica, né? Não é considerada nota fiscal eletrônica. Ela tem um nome bem interessante que a gente pode utilizar nela. Que ela é nota fiscal de segunda via eletrônica, né? Então o que é a segunda via? Que a via sua, vamos dizer, a via que fica no seu bloco, vamos ter a partir do princípio do blocozinho manual. Então a via que fica no seu bloco, lá, você pode deixar ela eletronicamente lá guardada. Mas a via do cliente, você é obrigado a entregar ela fisicamente no papel ali, vamos dizer assim, né? Que é, vamos dar um exemplo, que você recebe lá
que você recebe da sua operadora de telefonia, da Vivo, da TIM, da Oi, Claro, que é o mesmo modelo lá, né? Então essa é a nota fiscal de segunda via eletrônica. Então a primeira, teoricamente, você tem que entregar para o cliente, somente a segunda que você vai contabilizar ela eletronicamente. Qual a forma de você contabilizar isso, né? Então, ou seja, lendo o convênio 115, ele vai te dar várias regras lá, várias normas. Se eu não me engano, isso, justamente. Dentro dele já tem até o layout do arquivo que você tem que guardar isso. O status de como é que tem que guardar esse arquivo, tem toda a legislação tá feita lá. Então isso é um convênio bastante antigo, criado aí em 2003. Eu acredito que não está tendo reforma nenhuma nele até hoje. Onde as operadoras começaram a emitir as notas e falaram assim, gente, nós não damos contas de emitir essas notas todo mês manual. Ou seja, em 2003 não existia nada eletrônico na área fiscal, basicamente. Então as operadoras foi criado isso com o objetivo dessa forma. Esse convênio tem uma particularidade bem interessante, que gera confusão, principalmente quando você vai entregar para órgão público. Todo mundo já deve ter sido, quem já utiliza a nota fiscal modelo 21 já deve ter sido questionado pelo órgão público sobre isso. Então, ou seja, se você tem provedor de SCM, se você tem o seu SCM, se você presta serviço de comunicação, vamos colocar assim, entre aspas, você é obrigado a emitir nota fiscal modelo 21 ou 22, né? Depois eu falo a diferença de uma para outra, do 21 e do 22. Então, basicamente você é obrigado a isso. Se você presta esse tipo de serviço de comunicação, que é o serviço, vamos dizer, que a Anatel regulamenta, né? O serviço de SVA lá, teoricamente, não enquadra nesse serviço aqui. Então, para as pessoas que fazem dentro da sua empresa a divisão de SVA e SCM, então, ou seja, o que é SCM, ele vai usar modelo 21 ou 22. O que é SVA, ele vai usar a legislação pertinente ao SVA dele, né? Existem algumas consultas aí em andamento, algum pessoal já fazendo, que basicamente você é isento do SCM e SVA do imposto. Mas vamos deixar isso de lado. Vamos entender isso aí. Então, tudo que é referente ao seu SCM, você fica obrigado a trabalhar em cima do modelo 21 e 22. 21 ou 22, né? Como o convênio ele é um pouco antigo e não tinha muito a definição dos provedores de internet, não estava bem sólida ainda, existe uma confusão, né? Se a gente ler lá no CONFAS, quem estiver acompanhando, na cláusula primeira, tem lá item 1, né? Nota fiscal, conta de energia elétrica, modelo 6. Então, a gente trabalha com energia, não vai usar o modelo 6. Nota fiscal de serviço de comunicação, modelo 21. Nota fiscal de serviço de telecomunicação, modelo 22. A gente é comunicação ou telecomunicação, né? Então, o que acontece? A diferença da modelo 21 e da modelo 22, a única diferença dos dois, posso dizer, é o número. Um é 21, outro é 22. Se você ler o convênio inteirinho, ele não relata nenhuma diferença. Não tem basicamente nada. A grande questão é, se você for assim, mas do meu estado, você vai ver pessoas que vai bater a mão e falar assim, é 22. Outra vai falar assim, não, é 21. É complicado você afirmar isso. O que eu recomendo para vocês é o seguinte, é você mandar um ofício para sua Secretaria da Fazenda do seu estado e perguntar qual que é que ele recomenda. O máximo que pode acontecer, eu acredito, de punição, não deve acontecer punição nenhuma, é só uma notificação de orientação. Porque o que o Estado quer é imposto. As duas recolhem imposto, vamos dizer, igual. As duas têm a mesma nomenclatura. Então, talvez o Estado fale assim, é 21. Beleza, então deixa o Estado te falar sobre isso. Você faz um ofício para ele, perguntando para ele qual que é a nota fiscal que você vai utilizar. Você pretende utilizar. Ele fala se é 21 ou 22. Se ele responder que é 21, beleza. Só na hora da impressão da sua nota vai lá. Nota fiscal modelo 21. No momento da impressão. E na outra da impressão vai ser nota fiscal modelo 21 ou 22. O imposto, a nomenclatura, o layout deles lá são basicamente iguais. Então você vai falar, agora 21 ou 22, é tudo a mesma coisa. Deixa o seu estado responder. Eu conheço colegas que usam 22 em alguns estados e tem outros estados que usam 21. Não tem nada de diferença, né? Então isso é o convênio 115/03.
Então, basicamente, todo o seu cenário é em cima dele que você tem que trabalhar. Agora, é sempre bom você consultar o seu contador, não, desculpa, o seu estado, porque cada estado tem algumas particularidades a mais, né? Então, como é que funciona isso? Imagina que você, quando você faz imagina você tendo uma tabela do Excel, entendeu? Então, ou seja, cada campozinho, cada coluna do Excel é uma informação. Uma coluna é o CPF do cliente, outra coluna é o nome, outra coluna é o imposto que você pagou e o valor que você recolheu do cliente, N fatores. No final do mês, você tem que salvar esse Excel, vamos dizer, num arquivo texto, tabulado, de acordo com o convênio, com as normas do convênio, cada campo, espaçamento, tudo, tem que salvar esse arquivo e você tem que mandar esse arquivo para o seu estado. Beleza, até aí tudo bem. Cada estado tem uma... O convênio fala que você tinha que, se eu não me engano, eu não tenho muita certeza, mas se eu não me engano o convênio fala em 2003 que você tinha que levar esse arquivo em disquete. Né? Levar em disquete até a Secretaria de Fazenda do seu estado para você entregar o arquivo. Houve algumas evoluções, né? O pioneiro de todo esse processo foi o estado do Rio Grande do Sul. Então o estado do Rio Grande do Sul começou a trabalhar alguns cenários já de evolução. Então do disquete passou para o CD, né? Alguns estados passou para o CD, e alguns estados do CD passou para um envio eletrônico, a transmissão eletrônica desse arquivo para a Secretaria da Fazenda. Existe um programa chamado TED, que é Transmissão Eletrônica de Documentos. Depois eu vou mostrar algumas imagens deles, o TED. Esse programa, você faz transmissões de arquivos eletronicamente para o estado. Então você pode transmitir vários arquivos. Se não me engano, ele é usado para várias coisas. E uma das coisas que ele é utilizado é a transmissão desse arquivo da nota fiscal modelo 21 mensalmente. Então todo mês, alguns estados, São Paulo, por exemplo, eu sei que utiliza isso, né? Então, alguns estados você vai instalar esse programa na sua máquina, você vai ter um certificado digital, você vai utilizar o certificado digital lá, vai pegar esse arquivo, vai colocar lá dentro e vai transmitir isso para o seu estado. Tem alguns procedimentos para ser feito lá, mas não vem ao caso. Você vai transmitir o estado, vai receber, ele vai te emitir um comprovante. Você guarda o comprovante e pronto. É como se fosse o seu livro, que tem aquela via que seria fixa no seu bloco, entendeu? Então, basicamente, isso lá. Então, você tendo isso, você está ok com o seu estado. Você vai mandar um arquivo desse para o seu contador apurar o imposto que você tem que recolher. Né? Então, o arquivo, vamos dizer, ele é obrigatório. O envio do nota fiscal modelo 21 ou 22, ele é obrigatório para todo mundo que utilize, que tem a parte de ACM aí. Né? Agora, qual o imposto que você vai trabalhar nele? Né? Se o seu provedor está no Simples Nacional, você vai ter uma apuração do Simples Nacional. Beleza, isso quem vai fazer é o seu contador lá. Se você está no lucro presumido ou lucro real, você vai ter a apuração do lucro presumido ou lucro real condivente à sua alíquota lá no momento. Se você não está no Simples, a alíquota de ICMS desse imposto vai variar aí em torno de 25, 27, alguns por cento de variar de cada estado aí. Então, quem está no Simples Nacional tem uns impostos altos, além de outros impostos, que tem lá PIS, COFINS, que são altos. Você chegando aí, fazendo uma somatória, dá em torno de 47% de imposto. Eu já cheguei a fazer umas contas. Mas, no lucro presumido e lucro real, você tem algumas outras formas de você trabalhar isso. Por exemplo, você pode aproveitar créditos, né, no lucro presumido lá, aproveitar crédito CM, já entra a parte de contabilidade lá sobre isso. Né? Existe até o Kleber, pode até depois comentar aí, o Kleber tem mais conhecimento, existe até uma normativa, eu não sei se é normativa, que fala que quando você compra o seu link de internet, se você está numa empresa que não é lucro, que não está no Simples, você fica isento de ICMS do cara que você compra. Então, do seu fornecedor lá, ele não vai recolher ICMS, porque ele está revendendo para você. Então, ele vai te vender o produto lá com preço sem ICMS, né? Tem umas normativas aí, talvez o Kleber aí posta aí depois sobre essa normativa que sabe mais do que eu aí. Então, gente, é basicamente isso aí, né? Então, ou seja, todo mundo vai ter que utilizar isso. Se você usa... Então, eu vejo duas situações.
Se você tá... lá, o Kleber colocou lá, é o ato COTEP. É isso mesmo, é um ato, né? Não é normativa. O Kleber é nosso Google aí. Se você tá no Simples Nacional, eu acredito o seguinte, isso não vai variar nada, basicamente muito em relação a isso, porque quem está no Simples Nacional, você tem lá alguns anexos e você tem algumas alíquotas que você faz. Essas alíquotas suas são crescentes, de acordo com o seu faturamento nos últimos 12 meses, as suas alíquotas vão subindo, né? E depois você pode trocar uma ideia com o seu contador. Então, ou seja, quando você presta o serviço, então é uma coisa até complicada de se entender. Uma coisa que você pode, bem interessante, se falar para o contador mais ou menos abrir a mente, é falar para ele o seguinte: o serviço de internet, o serviço de, sei lá, comunicação multimídia lá, recolhe ICMS igual transporte de transportadora, transporte rodoviário. Quando você paga o frete que vem lá numa mercadoria, aquele frete é um serviço, mas naquele frete é recolhido ICMS e não ISSQN lá da prefeitura. Então a gente entra basicamente na mesma tabelazinha lá da transportadora. O contador tem uma mente mais aberta em transportadora. Se você chegar a comentar com ele, se ele tiver alguns clientes que são de transportadora, com certeza ele vai começar a ter outra visão. Então são poucos serviços que são recolhidos de ICMS. Então telecomunicações é um deles, energia é outro, e transporte rodoviário lá, né? O frete que você paga é outro também. Não sei se tem outros aí. Mas basicamente é isso. Então quando você chegar a falar isso para ele, ele vai começar a abrir um pouco a mente, né? Então, ou seja, todo serviço que você cobra do seu cliente referente a SCM, a transmissão de dados, né, ao uso do espectro, o que seja lá, você tem que recolher em cima desse convênio 115/03, que é barra de 2003. E tudo que é SVA, vamos dizer, o seu valor de instalação, o que seja lá que você cobra sobre SVA, entra na legislação específica disso. Eu falo específica, eu falo assim, porque alguns produtos desses não recolhem nem SSQN. Vou dar um exemplo para você básico. Se você procura, porque você tem que pegar lá no seu município a pautas de serviços que são enquadrados no município. Para você ter uma noção, o serviço de locação de roteador, um exemplo, ele não está na pauta de serviço da prefeitura, de SSQN. Então, basicamente, quando é locação de roteador, você não recolhe. Não é que não recolhe nada, você não vai recolher nem ICMS e nem ISSQN. Você vai recolher somente os impostos federais que são referentes ao seu faturamento bruto. E você tem imposto federal, imposto de renda, contribuição social, entre outros lá, que são sobre o seu faturamento bruto. Então, a locação de roteador vai entrar só nesses impostos. Se você tiver, por exemplo, no lucro presumido, lucro real, isso fica mais transparente para você. Porque chega um boleto para cada coisa. Você vai pagar um boleto de imposto de renda, um de contribuição. Então, basicamente, você vai chegar lá na sua mesa para pagar 5 boletos, 6 boletos. Entendeu? Cada um com um cálculo diferente. Então, isso é bem interessante. Então, assim, não é que o SVA você vai recolher ISSQN. Então, verifica certinho o que o seu SVA é e verifica se enquadra dentro da prefeitura. Senão, não vai enquadrar em nada, né? Aí, que documento fiscal que eu vou dar para o meu cliente, né? A dúvida é essa. Né? Eu não posso recolher ICMS. Não existe um documento fiscal do órgão federal hoje. Realmente não existe um documento fiscal. Aí existe uma história que você pode dar um recibo numerário ao cliente, que você pode numerar um recibo e dar um recibo para ele. Isso contabiliza na sua receita e ele tem que contabilizar na despesa dele, né? É um recibo de prova, vamos dizer, não é de próprio punho, que você tem um molde dele lá, né? Você vai criar ele um modelo que vai dar para o seu cliente um recibo numerário disso. E você vai fazer a contabilidade disso. Basicamente o que o governo quer é imposto, né? Vamos dizer, o que o governo quer é imposto. Então, você vai fazer esse recibo para esses departamentos, porque não enquadra em nada. Em algumas prefeituras, principalmente nesses sistemas eletrônicos ainda, se você entrar lá na nota fiscal eletrônica da prefeitura, você vai ver ele emitindo algum documento fiscal, mas que não recolhe imposto para a prefeitura. Eu já vi alguns sistemas eletrônicos de nota fiscal da prefeitura que você tem um local lá que ele emite nota fiscal, mas com substituição do imposto para outra cidade. Isso é muito utilizado na casa de construção civil.
você tem uma construtora sediada numa cidade, mas você está prestando serviço em outra cidade. Então o imposto daquela construção civil tem que ser recolhido naquela cidade e não na cidade sua. Entendeu? Então tem algumas coisas que você tem que ir lá e ele consegue você emitir um documento fiscal da própria cidade sua, da própria prefeitura sua, mas sem recolher imposto. Sem contabilizar imposto para você. Você tem que emitir esse imposto lá naquela outra cidade. Você vai emitir e vai grampear lá o recolhimento do imposto naquela nota, né? Se algum fiscal chegar lá e falar, não, isso aqui foi dessa forma, entendeu? Algumas prefeituras não contemplam isso. Quando isso era num bloco fiscal manual, quando você tem um bloco da prefeitura manual, é fácil, você vai lá, preenche o bloco, né, e fala que aquele imposto é destacado em outra cidade, ou não tem o destaque de imposto e grampeia. Quando você vai contabilizar suas notas fiscais para o seu imposto, aquela nota você não vai contabilizar para ISSQN, para outros impostos vai contabilizar. Entendeu? Então fica meio confuso aí, porque todo mundo diz pessoalmente, como é que eu vou emitir um documento fiscal para o cliente? Então, sobre o SVA, verifica aí, tem muito serviço do SVA que a gente presta, vamos dizer assim, na parte de provedor, que não contempla nada na área de prefeituras, né? Por exemplo, eu acho que a hospedagem de site não contempla na parte de prefeitura. Alguns pessoal emite. A prefeitura, quando está recebendo imposto, ela não vem você falar para você, esse imposto não é meu, não. Pode devolver ele. Ela não fala isso. Ela só vem falar quando é o inverso. Então, se você está recolhendo imposto a mais para a prefeitura, de boa, ela vai ficar caladinha no canto dela. Agora, recolher a menos, ela vai vir em cima de você. Isso é muito complicado. No estado que eu estou hoje, eu estou no estado do Tocantins. Basicamente, eu fui um dos primeiros, se eu não me engano, acho que foi o primeiro mesmo, a começar a emitir nota fiscal eletrônica, nessa segunda via eletrônica, porque em bloco já tinha outras pessoas que emitiam. Né? Mas eu fui a primeira pessoa a emitir essa nota fiscal segunda via eletrônica com o nosso estado. O nosso estado foi uma burocracia do caramba. Eles têm estado que é bem simples. Você chega lá, você só assina um termo lá e coisa de meia hora tá pronto já o procedimento para você emitir essas notas. No nosso estado você tem que fazer um termo, um TARI, né? Termo de ajuste lá, né? Não sei qual que é a abreviação de TARI lá. O Kleber vai colocar aí. Nem termo pede mais, justamente. Então eu tenho que fazer um termo. Então eu lembro que eu fiz, acho que deu quase umas 500 folhas de papel que o meu estado... não é TAC. TAC é termo de ajuste de conduta, né? TAC é quando você faz lá no Ministério Público, né? Alguma coisa assim. Lá é TARI. T-A-R-E. Entendeu? Procurei TARI. É como se você tem um convênio com o seu estado. Um convênio diferencial... Diferença. Contar um pouquinho sobre a minha experiência, que acontece o seguinte. Quem faz TARI é só empresas que não estão no Simples Nacional. E eu estou no Simples Nacional e preciso fazer um TARI. Aí deu uma burocracia. Então você tem que juntar um punhado de documentos. Imposto de renda de todos os sócios, comprovante, certidão negativo de um punhado de coisas. Você acha que deu umas 500 folhas de papel. Quase. Eu até brinquei, gente, isso aqui tá... Aí você manda pro cara, o cara vai lá, fez um procedimento. O nosso estado deu um procedimentozinho a mais para ser feito, além do convênio 115/03, ele queria que a gente atendesse outras exigências de documentação, de arquivo, de alguma coisa, porque aqui no documento, aqui no 115/03, fala algumas coisas que você tem que fazer, e ele queria isso, mais algumas coisas, então a gente teve que cumprir isso, fez, e no nosso estado a gente manda via CD, então todo mês eu ponho um CD, ponho ele com AR, né? Inclusive eles queriam que eu levasse isso pessoalmente na capital, eu não estou na capital, foi até eu bati na tecla muito sobre isso, complicado, eu ir todo mês de carro lá levar esse CD, e consegui mandar isso por AR, então eu mando todo mês por AR, esse cara pega o CD lá, e ele pega um protocolo lá e ele assina, então uma vez a cada 6 meses, quando eu vou na capital, eu vou lá, pego esses recibos para mim, de entrega de CD. Eu pego lá o recibo e fico comigo. E lá fica toda a documentação, o registro das notas fiscais que eu emiti. Então isso é bem interessante. Então, em relação a isso, eu acho que mais ou menos sobre isso. É bom você verificar com o seu estado como é que você faz, dar uma lida no convênio 115. É sempre bom você ter na sua cabeça esse convênio 115, porque você vai ter vários clientes que vão te questionar, várias empresas, vários contadores de seus clientes que vão te questionar. Por quê? Nessa nota fiscal, ela tem um número de verificação,
uma chave de verificação. O que acontece? Ela é menor que a chave daquele DANF, daquela nota fiscal eletrônica. Então, o que acontece? Já tive caso do cara me ligar falando que eu estava falsificando nota. Por quê? Ele pega aquela chave, consulta no site da Receita, e a site fala, chave inválida. Ou seja, vai ser inválida mesmo, porque lá no site da Receita você vai constar a chave, somente a chave das notas fiscais eletrônicas, de mercadoria que você reusa lá. Essa nota fiscal não vai nem para aquele site da Receita. É uma nota fiscal eletrônica, mas vamos dizer offline. Entendeu? Então, no final do mês você apura e manda, vamos dizer, eletronicamente, via arquivo, para o seu estado. Mas não é igual a outra, porque a outra eletrônica ela é online. Né? Ou seja, você transmitiu, o estado já está sabendo. Essa não, ela é 30 dias após o fechamento do mês. Então, o mês 8, eu tenho até o último dia do mês 9 para mandar ela. Então, ou seja, é uma produção offline. Então, o Estado não está sabendo ainda o que você faturou, basicamente. Entendeu? Então, basicamente é isso. Então, você tem que estar com esse convênio sempre na sua cabeça, que toda vez que um contador te ligar, de algum cliente seu, de alguma coisa, você tem que mandar o link para ele. Olha, leia esse convênio aí, que é isso que está dentro da minha norma. Aí ele vai ler e tal. Outra coisa que é muito importante também você saber, é porque é o seguinte, no convênio é obrigado você reiniciar a numeração da sua nota fiscal. Então, ou seja, a nota fiscal número 1, número 2, número 3, você vai ter ela todo mês. Então, esse mês, só que qual a diferença dela é que ela é na referência mês 8, referência mês 9. Então, acontece muito o seguinte, dependendo do sistema que você utiliza, da forma que ele emite a nota fiscal, vai acontecer, por exemplo, o cliente com o nome de A lá, né? A alguma coisa que inicia com A. Ele vai ter a nota fiscal número 1 esse mês. No mês que vem, se ele for o primeiro da lista, a nota fiscal número 1 vai para ele de novo. Entendeu? No mês 3 vai para ele de novo. Então ele vai ter 3 notas fiscal número 1. E o que acontece? A maioria dos sistemas de contabilidade e das coisas são utilizadas por número de nota. Então quando ele vai lançar, no primeiro mês vai de boa. Segundo mês, na hora que você manda para ele, o que acontece? Ele fala assim, você emitiu uma nota fiscal repetida. Essa nota fiscal já está aqui na contabilidade. Eu não posso contabilizar ela de novo. Eu falei, não, pode. Então, é muito bom você ficar sempre atento. Vou até dar um Ctrl F na legislação aqui. Numeração. Vou colocar aqui. Só para a gente ver aqui. Numeradas. Na cláusula 2ª, inciso 3, os documentos fiscais a ser numerados em ordem crescentes consecutivos de 1 a 999 mil, tá? Um número grande aqui, devendo ser reiniciada a numeração a cada período de apuração. Então, o seu período de apuração é o quê? É mês a mês. Então, todo mês você tem que reiniciar ela, né? Isso é importante porque, para nós, vamos dizer que é pequeno, não tem tanta diferença. Mas você imagina uma operadora, no caso a Oi. No caso a Oi, que tem um volume grande de clientes, se ele não reiniciar a numeração, o que vai acontecer? Talvez em 1, 2 meses, o número vai acabar, vai se esgotar. Então ele tem que reiniciar todo mês. Como talvez uma grande empresa, Oi, Telefônica, Vivo aí, tem um volume grande de clientes, uma rotatividade de clientes, normalmente muito difícil, raramente, cair o mesmo número da nota fiscal com o mesmo cliente. Você que vamos dizer, não tem um patamar igual a essas grandes empresas, no que é o meu caso, tem ressalva, olha o Kleber falando. Põe a ressalva aí, Kleber, vamos colocando as dúvidas aí, que vamos tirar as dúvidas de todo mundo. O que eu estou passando aqui é a experiência que eu já passei de 5 anos atrás, 3, 4 anos atrás, aí, colocando sobre isso aí. Sofrendo, né? Descobrindo a legislação sozinha, porque você tem que ensinar a legislação para o seu contador e para o seu Estado, né? O Estado não sabe de nada, para te falar a verdade. Então, basicamente, é esse complicado sobre isso. Então, é bem importante ter essa ideia sobre isso aí, entendeu? Sobre essa questão aí. Então, SCM, SVA, é passar isso para o seu contador, não tem dúvida nenhuma. Vamos tirar as dúvidas, a gente vai falar algumas dúvidas, vamos comentar, que depois eu queria mostrar alguns documentos para vocês. Zerar a numeração pode ser dispensada quando a empresa atua
somente em um estado? Olha, para dispensar isso, você tem que ter uma... Eu acredito que você tem que ter... você tem que ter uma regra, como é que fala? Uma autorização formal do seu estado, porque o convênio não te permite isso. Entendeu? Então, se o seu estado te der uma autorização, fala para ele documentar isso. Tem estado que permite. Então, ou seja, se o estado permite, pegue o documento que permita isso. É muito importante. Se não tiver documento nenhum e der um bode lá na frente, e mudar de governador, mudar de fiscal, de alguma coisa, você vai ter problema. Pode ter problema, entendeu? Então, assim, se ele fala, permito, então me mostra o documento, ou me dá um ofício. Ó, poderá ser dispensada, justamente. Então você pega lá sobre o... Deixa eu ver minha água aqui. É bem interessante. Então, mas eu acredito assim, se o Estado permitir, pegue a permissão dele. Se ele não tiver uma permissão formal, complicado. Ah, legal. Olha lá. O reinício da numeração a cada primeira operação prevista no inciso poderá ser dispensado quando o instrumento atua em apenas uma unidade federativa. Lê muito aqui, ó. Reinício da numeração de operação poderá, entendeu? Então, ou seja, poderá, a decisão, partindo do princípio que a decisão não é sua. A decisão é sempre do órgão que te fiscaliza. Então, solicita, manda um ofício. Eu posso utilizar a numeração tal, conforme o inciso tal, não sei o que, tá? Pode. Se ele der um ok, guarde o documento e pronto. Entendeu? Porque o poderá, a decisão de você mudar a lei não é sua, não. Eu parti desse princípio. O meu estado mesmo não autorizou. Ele quer que a numeração seja reiniciada. Ele falou, não, conforme reinício de numeração. Ponto. Beleza. Não sei se eu tirei as dúvidas do pessoal aí sobre isso aí. Tem alguém querendo gravar o Periscope aí, né? Para mostrar para o contador. É legal. Mostre para o contador. Coloca o contador para estudar aí, porque tem muita coisa. Realmente não tá no feijão com arroz dele. Entendeu? Isso é muito importante que não tá no feijão com arroz dele. Você vai ver na hora de fazer a apuração que é complicado. Entendeu? Na hora de fazer a apuração não é fácil. Ele vai lançar lá a apuração, né? Alguns contadores lançam errado. Que eu quero mostrar os documentos aqui para vocês. Mais alguma dúvida aí? Deixa eu abrir um documento aqui. Só para a gente... Tem como disponibilizar esse conteúdo dos documentos que eu vou mostrar? Ele vai ficar gravado no vídeo, que eu vou pegar o celular e vou virar aqui. Isso, vai ficar gravado no vídeo. Vamos lá, deixa eu só mostrar um conteúdo aqui. Vou virar a câmera aqui. Ó, esse conteúdo aqui, mostrar aqui, ó. Toda vez que você mostrar essa tela para o seu contador, ele vai saber. Essa tela aqui é a tela lá do site web, do site web, quando você faz a apuração do Simples. Entendeu? Então é o seguinte, quando você vai lançar o seu serviço, as suas prestações de serviço de ACM, né? Então você vai ter que lançar aqui, ó, prestação, eu vou ler aqui, ó, prestação de serviço de comunicação, ponto e vírgula, de transporte intermunicipal, interestadual e de cargas e de transporte de passageiros autorizado pelo inciso tal, 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 exceto para o exterior, né? Então quando você não prestar serviço de internet para o exterior, beleza. Aí você vai usar a opção de baixo, provavelmente. Comunicação sem substituição tributária de ICMS. A substituição tributária deve ser utilizada essa opção, tá? Então você vai utilizar essa opção. Quando você marcar essa opção e der um clique em continuar aqui, ele vai te pedir um campo falando qual foi o valor que você apurou. Você vai colocar lá, vendi 30 mil reais de internet, né, de ACM. Aí você vai colocar 30 mil reais e ele já vai apurar isso automaticamente. O próprio sistema do Simples lá já está apto para isso, entendeu?
Bem interessante. Então esse documentozinho que você mostrar para o seu contador, ele vai começar a pensar diferente já. Eu não mostrei a tela para cima aqui, mas é que eu só gerei um PDF lá, porque inclusive eu não tenho a senha lá, quem tem a senha é meu contador. Eu marquei para 12 e meia porque eu fui lá no contador para pegar esse arquivo. Vamos abrir um outro aqui, deixa eu abrir um outro aqui. Voltou aí, né? Vou mostrar um da apuração aqui, ó. Ó, revenda de mercadorias, prestação de serviços, exceto para o exterior. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é a prestação de serviço que incide ISS, ó, o ISS aqui, ó, da prefeitura. Entendeu? O ISS aqui. Então, quando eu emiti nota fiscal de instalação de alguma coisa, saiu aí. Tem alguns números aí. Ó, prestação de serviço de comunicação, vocês estão para vocês verem, de comunicação exceto para o exterior, tá aqui, ó. Entendeu? Lançou aí, tá lançado aí. Olha que interessante. Ele lança aqui, ó. Ele lança aqui, ó, imposto de renda, contribuição, PIS, COFINS e ICMS. Ó, o que eu arrecadei de ICMS? E esse ISS não arrecadou nada, ó. Entendeu? Alguns números aí. Vou voltar para minha tela aqui. Viu que legal aí? Interessante. Então dá para vocês verem bastante coisa aí, mostrar alguma coisa dessas para os seus contadores. Aqui eu vou te tem um documentozinho aqui, deixa eu voltar aqui. De transmissão do arquivo. Esse documento é um documento feito pela CNT Sistemas, que ela é uma empresa que desenvolve um software na parte de nota fiscal, né? Depois, sim, quem quiser dar uma olhada lá, ela foi desenvolvido esse manual aí, entendeu? Então ela fala abrir um ambiente e tal, o software TED, que você tem que transformar o arquivo texto no arquivo codificado, ou seja, fazer a assinatura dele e depois transmitir ele aí. Então tem algumas telinhas aí. Aqui ele mostra alguma tela, ó, é o Valida Nota Fiscal. Esses softwares são fornecidos pela Secretaria do Rio Grande do Sul, pelo Cefaz, lá da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Aí você coloca alguma razão social, entendeu? Algumas coisinhas aí, você vai tendo os procedimentos aí. Aí você vai abrir o arquivo, né? Consultar ele, verificar, ele vai dar algumas validações aí para você. Vai pegar o arquivo, tem alguns procedimentos aí. Um detalhe só para vocês verem que esse softwarezinho, basicamente, vocês vão ter que ter ele instalado na sua máquina aí, na máquina da pessoa do financeiro aí, para fazer essa transmissão. Não sei se o seu contador vai fazer isso. Tudo bem, se o seu contador fizer, show de bola. Se ele vai no correio e tudo lá, pode ser que o contador aí faça algo. Entendeu? Então, basicamente, é isso aí. Passando aí, ele vai estar fazendo a compactação, a criptografia e enviando, né? Ó. Tem todo o processo aí. Vai gerar os arquivos e tal, e você vai fazer a transmissão, ó, transmitindo o arquivo. Para os estados que têm o convênio, show de bola, você vai transmitir. Provavelmente esse arquivo vai ficar lá na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Então o seu estado tem que ter um convênio com o Rio Grande do Sul para baixar esse arquivo lá, para ficar com ele, né? Ó, lá, destino, ó, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Entendeu? Algumas coisinhas aí. Arquivos. Aí você tem essas partes do sistema. Como você utilizar o sistema, no site também, acho que da Secretaria da Fazenda, tem alguns documentozinhos lá informando como é que você vai fazer a transmissão desse sistema. Opa, entrei agora. Falei muita coisa já. Tem que ver a gravação depois. Gente, eu acho que, não sei se deu para esclarecer, uma coisa importante que teve o pessoal que falou lá no grupo lá, que é perguntando o seguinte, não sei, muitas pessoas aí talvez não faz o que você faz de transmissão para o Estado é o mesmo que eu tenho que fazer para a Anatel? Olha, basicamente, a Anatel e o seu Estado não tem muita... E esses órgãos públicos não se conversam muito bem. Mas se um dia se conversar, não sei. É bom você ter sempre igual. O que você manda para o Estado é bom você ter o que você manda para a Anatel. Porque é o que você... Não é bom você ter diferente. Senão o seu Estado pode questionar a indiferença de valor de imposto. E você tem alguns impostos que são recolhidos para a Anatel. Apesar de quem está no Simples, não tem imposto para recolher para a Anatel. Mas, entendeu? O governador falou que
Sou um prestador de serviço. Show de bola, um prestador de serviço que recolhe ICMS. Só completa outra situação. Se ele perguntar para ele assim, o cara que transporta frete também é um prestador de serviço, que recolhe ICMS. Por isso, não preciso tirar nota 21. Isso que é complicado. Foi você que entrou agora, é bom você ver o vídeo. Então, assim, é obrigatório você tirar a nota fiscal 21 para prestação de serviço de comunicação. Entendeu? Eu só te falo isso. Por quê? SCM não está na pauta da prefeitura. Não é todas as prestações de serviços que são enquadradas para a prefeitura. Tem que tirar isso de visão. Apesar que 90% das prestações de serviço recolherem imposto para a prefeitura, show de bola. Entendeu? É igual você comprar energia. Energia também é uma prestação de serviço que recolhe ICMS. Entendeu? Ou um produto, não sei se pode entender como um produto, né? Energia é uma coisa que não é palpável. Internet também não é palpável, né? Vamos dizer, mesma coisa, se for fazer comparação aí, né? É bem complicado, mas internet, SCM, se você faturar SCM, você faz. Eu posso até postar depois, ele falou que se eu não tirar pela prefeitura, ele vai me cobrar depois. Show de bola. A prefeitura vai te cobrar o quê? Você tem que cobrar mediante legislação. Você tem que mostrar a legislação para ela. Não tem legislação que obriga a prefeitura a te cobrar. Nada, entendeu? De SCM, não tem. O que eu posso dizer é que SCM não tem. Agora, porque se você presta serviço, por exemplo, de locação, igual eu dei um exemplo aqui agora, locar um carro, ou de locar o que seja. Se olha na pauta de serviço da prefeitura, locação de produto não entra na pauta da prefeitura. Então, a locação é uma, a prefeitura vai te cobrar com ela, não tem lei para te cobrar. Agora, se ela criar uma lei que locação vai ser cobrado por ela, show de bola. Normalmente as prefeituras usam uma pauta padrão. Existe uma prefeitura, se eu não me engano, a prefeitura de Sorocaba, andou alterando a pauta dela aí. Não sei se o Kleber tá aí ainda e lembra disso, parece que a prefeitura de Sorocaba andou alterando a pauta, que parte de internet era para recolher imposto com ela. Aí criaram a pauta para isso, o pessoal entrou na justiça e conseguiu derrubar. Então, ou seja, se ela criar uma lei que locação vai ser para ela, então pega a lei que a internet cobra para ela. Então você tem que falar para o seu contador que não é todo serviço que recolhe ISSQN. Ponto. O pessoal tem isso na cabeça. Prestou serviço e recolheu ISSQN. Tem que tirar isso da cabeça. 90% do serviço, 80%, 95%, não sei acertando assim, a maioria dos serviços são recolhimento de ISSQN. Isso é fato. Mas internet é um deles que não está. Entendeu? Energia é outro. Transporte de mercadoria é outro. De passageiro é outro. Vai lá na sua rodoviária e compra uma passagem lá. Ela não recolhe ISSQN. Transporte de passageiro também é outro que não recolhe ISSQN. E é uma prestação de serviço. Que produto você está comprando lá? Você está prestando lá, você está te transportando. Tem que estar no anexo complementar 1, 2, 3. Isso, no anexo complementar 1, 2, 3, que é os anexos da prefeitura lá. Né, que são os anexos que as pautas de serviço que a prefeitura pode recolher imposto. Então, gente, isso acho que é bem interessante, deu para tirar bastante dúvida aí. Qual lei que rege isso? Por que ele pediu para eu provar que tem que tirar nota fiscal? Quando alguém pede para te provar, eu faço o inverso. Pede para ele te provar que você tem que tirar nota fiscal para ele. Eu acho que você faz o inverso. Toda vez que alguém fala assim, me prova isso, não me prova ao contrário, é mais fácil. Eu gosto sempre da pessoa do contrário. Então você pede para ele te provar que você tem que tirar nota fiscal com ele lá. Onde é que tem? Ele vai pegar a lei que fala que toda, sei lá, 100% das prestações de serviço são recolhidas para ISSQN lá da prefeitura. Então você inverte. Você liga para ele agora e fala, ô contador, beleza, beleza. Vamos fazer o inverso? Você me prova que você que é o contador, você que tem a obrigação de me provar que eu tenho que tirar essa nota. Ponto. Me dá a lei. A hora que eu te der a lei, a gente discute. Eu não posso dizer, talvez a prefeitura, se no local, tenha uma lei específica. Não posso dizer. Com base em que ele está te solicitando isso? Com base em que? Justamente, pede para ele te provar. Então, sempre que alguém te fazer isso, eu uso isso comigo. Uso o inverso. Tem que mudar tal coisa. Então, você me prova que tem que fazer isso. Cadê a legislação sobre isso? Se seu contador estiver persistindo muito, eu te recomendo você trocar de contador. Porque eu te garanto que, vamos dizer, a maioria do pessoal recolhe o nosso modelo 21
com ICMS, com tudo, o seu vai ser o único, ou então nós temos que sair todo mundo dos contadores nossos e ir para o seu. A gente, esse aí tá... perdi aqui, eu não vi a última mensagem aqui. Corrigindo, Lei Complementar 115/2013, o Kleber lá, das pautas de serviço, né, Kleber? Que as prefeituras utilizam, né? Legal. Gente, eu gravei o vídeo, vou disponibilizar para vocês. Bem interessante, um vídeo rapidinho, depois se quiser, do ISSQN, olha. Legal, o Kleber colocou isso aí. Então vamos pesquisar isso aí. Então essa lei vai te mostrar. Se dentro dessa lei tiver o serviço de internet, de serviço de comunicação multimídia, que é o que você tem a legislação da Anatel, né? Você tem um SCM para prestar um serviço de comunicação multimídia. Então se lá dentro tiver serviço de comunicação multimídia, show de bola, recolhe para a sua prefeitura. Entra na justiça para tentar derrubar isso, porque você tem uma lei estadual e federal que não manda você recolher para a prefeitura, né? Que fala que como é que você vai recolher um imposto duas vezes, para a prefeitura e para o estado, né? Então, verifica sobre isso. Então, é mais ou menos sobre isso aí. Certo, gente? Eu acho que podemos finalizar. Mais alguma dúvida? Vamos lá. Legal, né? Mais nada aí não. Eu vou disponibilizar o vídeo depois, eu vou upar ele na internet aí e mando o link para vocês, posta aí algumas coisas e a gente vai vendo aí. Só não vai pôr, eu vou falar, vai mostrar o meu vídeo pros contadores, né? Aí vocês contadores, esse cara tá mandando você trocar de contador. Gente, um abraço, mas é mais ou menos isso mesmo. Mas assim, sobre fazer um resumo geral, pro contador isso é difícil, concordo, porque não é habitual sobre isso. Por exemplo, no contador que a minha empresa utiliza lá, eu sou o único provedor que estou lá. Basicamente é isso. Só fazer um comentário rapidinho. No estado nosso aqui do Tocantins, nós estamos aqui no Tocantins, vou já bater no meu. E ele vai ver esse vídeo, hein? Vamos ver. No estado do Tocantins, trocou de governador em todos os estados, e no nosso estado trocou, e a crise entrou para todo mundo. E agora o que aconteceu? O estado percebeu que está perdendo receita com os provedores. Começou a notificar. Eu já conheço 2 provedores que foram notificados pelo estado, porque os provedores recolhem só nota da prefeitura, 100%. O que o provedor fez? O que o estado fez? Foi lá no site da Anatel, pegou todo mundo que tem licença de ICM e está notificando um por um que não está recolhendo ICMS com eles. Querendo ver. Ah, você está em operação? Tá. Já está mandando ofício pro cara com o número do ato dele, para você estar em operação, me mostra os seus blocos fiscais sobre isso. Ou seja, e vão recolher, e vão cobrar multa, provavelmente, porque ainda não chegou ainda, porque começaram a notificar o pessoal tem uns 10 dias. E vão com certeza vão querer cobrar retroativo de todo dia que você conseguiu operar. Se ele pegar informações suas, por exemplo, dos seus blocos da prefeitura, ou conseguir alguma informação com a prefeitura, ele vai recolher retroativos sobre isso. Ah, mas e o imposto que eu paguei para a prefeitura? Entra na justiça para a prefeitura te devolver. Ou seja, nunca vai receber, né? Nunca vai receber. E os estados estão notificando, o estado do Tocantins está correndo atrás disso aí. O estado de São Paulo é uma fiscalização rigorosa sobre isso. Isso se chama crise, estão querendo arrecadar, justamente, estão querendo arrecadar. Descobriram sobre isso. Um dia eu cheguei pro cara lá do estado, o cara falou assim, cara, não tem mais pro provedor. Eu falei, cara, é fácil, cara, entra no site da Anatel e vê quem é autorizado. Ou seja, acho que quase 5 anos depois que eu falei isso pro cara, o cara, acho que, não sei se é o mesmo ainda, começou a olhar isso, entendeu? Eu nunca recolhi serviço de internet, comunicação multimídia para a prefeitura. Recolhi há um tempo atrás em blocos manuais. Então, sempre utilizei os blocos manuais e depois utilizei esse método segunda via eletrônica. Basicamente é isso. Então, graças a Deus, desse mal eu não estou nele, entendeu? Então, o prefeito veio aqui em mim e já teve casos com de colegas de fazer o inverso. A prefeitura vinha nele e querer saber. Mostra seus blocos do estado, deixa a prefeitura te notificar, dá prazo que você responde, a lei e tal. Não te contempla isso, né? Então, isso é bem interessante. Teve uma prefeitura uma vez que nós ganhamos uma licitação aqui para prestar serviço de internet. Isso é bem interessante comentar. E prestei o serviço, mandei a nota o primeiro mês. A prefeitura, o que foi? Reteve o ISSQN lá.
da minha nota. Opa, mas aí veio um cara bravo, foi eu. Eu falei que essa nota não contempla o ISSQN. Como é que você vai reter o meu ISSQN aí, numa coisa que não contempla? Não, questão de prestando serviço tal aqui. Fui lá, me fundamentei, peguei as leis, tudo certinho, mandei um e-mail pro cara, tal. Não recebi de volta, porque eu não recebo nada de prefeitura de volta. Mas as próximas ele não reteve mais. Entendeu? Não recebi. Um mês, como se diz, tomei um preju. Mas os próximos eles não reteve. Show de bola. Prestei o serviço lá durante a licitação, show de bola. Mas o cara foi lá, a hora que ele viu a minha nota, pum, o cara lá da contabilidade reteve. Pum, o nosso fiscal recebeu o valor a menos. Tive que questionar. Então fique muito atento com as prefeituras aí, com os órgãos públicos que são complicados, principalmente em prefeitura. Gente, é isso mesmo, valeu, vou disponibilizar o vídeo depois aí pro pessoal. Não sei se eu respondi a dúvida de todo mundo. Foi claro aí? Vamos ver os manifestos aí. Manda pelo menos um ok aí. Tá, vou encerrar. Eu quero o vídeo, show, beleza. Vai ter o vídeo. Beleza, vamos lá então. Vou encerrar então, vamos ver como é que eu encerro aqui também que... Ah, tá aqui, stop. Beleza, um abração, gente, até mais.